reconhecer agora, e vão reconhecer. E muita gente vai infartar de ódio da congregação por causa disso. Mas vocês vão morrer nos ódios. Se vocês não se converterem, vocês vão morrer de ódio, porque esse ódio também é fruto de carnalidade. Vocês não nasceram do Espírito, nasceram só da carne, por isso vocês são cheios de ódio. Vocês estão só no Adão ainda, vocês não estão no cristão, no Cristo. O primeiro homem é Adão, e o segundo é Cristo, é o Cristo eterno. Então, se vocês não nascerem de Cristo, vocês vão morrer nesse Adão odioso, cheio de ódio, cheio de raiva, tá bom? Então... A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos hoje apresentar nesse canal, neste vídeo, irmãos, o que é a Congregação Cristã no Brasil, quais são os seus métodos, as suas doutrinas, né, irmãos? E o jeito que nós somos tratados dentro da obra de Deus, sabendo, irmãos, que nós temos o diferencial, né, irmãos, que é a obra da piedade, o diferencial que é esta orquestra linda e maravilhosa, e o diferencial são nossas irmãs, que é muito lindo você olhar para dentro de uma igreja lotadíssima e ver aquele monte de irmã com véu branquinhos, né? Ali a gente associa ser uma igreja grande, associa um monte de anjo, né? Naquela fileira. Mas, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um canal, logo de início, todos que viram esse canal achavam que era um crítico. Pode ser um crítico? Pode, mas é um crítico construtivo. Ele faz as críticas, as análises, as defesas, mas tudo sobre, né, irmãos, o conhecimento. E o nome do seu canal é A Chave do Conhecimento. Vou chamar você de irmão Lorival Dias, né? Lorival Dias, peço licença para falar sobre o seu canal e sobre este vídeo lindo que você colocou aí no seu canal, abordando sobre a congregação cristã no Brasil. E também, né, logo de início no seu canal, logicamente no final, não no início, você disse uma frase em que eu sempre digo aqui, né? Os críticos da congregação cristã no Brasil estão ainda no Adão. Eles não estão em Jesus Cristo. Eles ficaram lá no Adão, lá no comecinho, né? Nós já temos Jesus Cristo que veio à Terra, né, pagar as dívidas dos nossos pecados, né, irmãos? Irmãos, e o nosso irmão aí, Lorival, ele relata a congregação em 13 segundos. Eu vou tentar pegar, com a sua permissão, algumas abordagens que você fez no seu canal. De antemão, irmãos, eu peço, né, aos créditos ao Lorival Dias, vá lá no canal dele, assiste os demais vídeos deles, irmãos. A gente indica assim, né, para mandar de lá, dar uma observada, porque é uma pessoa sincera, né, e que até hoje eu não vi uma pessoa que seja fora da congregação falar perfeitamente o que é a obra de Deus. Coisa linda, né, irmãos? Os seus inscritos estavam falando aí, né? Olha, eu achei que você era um crítico, mas agora eu vejo que você, né, está aí falando a verdade, né? Porque, logicamente, os críticos já entram detonando a congregação. E os críticos, então, vão aí infartar de ódio desse vídeo. Tanto do Lorival quanto deste do CCB Sem Reforma, né? Vocês já têm ódio do CCB Sem Reforma, vocês vão ficar aí mordendo as unhas, os dedos do pé, da mão, né? Que vocês querem é acabar com o povo de Deus, vocês querem tirar o povo de dentro da igreja, né? Falando coisas que não existem, aumentando, né? O J aumentando um tio, né? Falando da nossa Santa Ceia, falando do estudo bíblico, e vocês automaticamente trabalham de graça na internet para pastores mal intencionados. Irmãos,
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente boa de outra denominação. Assembleia de Deus, Deus é amor, todas as igrejas, Quadrangular, Batista, né? Tem um monte de gente boa, pessoas que estão aí para servir a Deus mesmo. Mas existem alguns pastores aí, irmãos, que dá vergonha. Não estou falando mal de denominação nenhuma. Todas a leva a Deus. Todas é a ponte para Deus. Né, irmãos? Mas tem alguns pastores aí que dá até vergonha, né, quando eles vêm atacar a outra igreja. De vez em eles anunciar o evangelho na sua igreja, ele vem atacar a congregação. Então, críticos e pastores de plantão aí que estão querendo aí morder um pouco, né, das visualizações da congregação, que, como diz esse irmão Lorival, não faz panfletagem. Agora está na mídia porque teve que estar, mas nunca teve mídia para a obra de Deus crescer tanto, né? Vamos ver o que o nosso irmão Lorival relatou no vídeo dele. Ouça bem, críticos, não é da congregação, Lorival, hein? Olha só. Nosso canal é a Chave do Conhecimento e eu sou o Lorival Dias. E então, nós estamos falando de vez em quando, e vamos estar falando de vez em quando sobre a congregação cristã no Brasil. Por que nós julgamos necessário falar sobre a congregação cristã no Brasil? Nós julgamos necessário porque a congregação é uma igreja que não se importa com as mídias, não se importa com propaganda de si mesma. A congregação não faz shows, espetáculo, convidando o povo por rádio, televisão e o carro de rua, essas coisas. Não, a congregação não faz nada disso, nem espalhando panfleto, nem fazendo aquelas espécies de manifestação com cartazes na rua, nada disso ela faz. A congregação não faz nada disso. Então, muita gente não conhece a congregação cristã no Brasil, não conhece como ela é. Então, irmão, o Lorival Dias, ele apresentou aí o seu canal e apresentou que ele estaria falando sobre a congregação, em que no canal dele ele aborda vários temas, né? Mas só que ele achou por bem de abordar a congregação e no seu pensamento, na sua opinião, né, ele disse, em poucas palavras, o que é a congregação cristã no Brasil, o qual eu fico feliz, irmãos, em que quando a gente vai falar algo aqui no canal, muitos falam, você é da congregação, o seu canal é o canal CCB Sem Reforma, você já é aquele que é só doutrina e pronto, né? Não tem inovações, né? Como o povo queria aí, né? Inovação, carteirinha para membros, né? Até, irmãos, tem críticos aqui na internet que quando estava na igreja brigaram para ter o dízimo. Isso mesmo, vocês não sabem. Tem críticos aí que era a favor do dízimo. Eles foram ali assuntar com o ancião porque não cobrava dízimo. Queria até inserir isto na congregação. Tem críticos aí que queriam isso. Por isso a gente vai ver aí, irmãos, o porquê hoje esses críticos estão aí furiosos. Vamos continuar com o que o nosso irmão Lorival Dias vai falar aí sobre a obra de Deus e sobre a congregação. Então, nós vamos estar falando do corpo ministerial dessa igreja. A congregação cristã no Brasil, o cargo máximo nela é o ancião. Eles não gostam de usar esse termo cargo máximo, eles não gostam nada disso. A congregação não concorda que lá exista o que é maior, o ancião, o presidente da congregação. A congregação não concorda com isso. Isso que ele falou é verdade, irmão. Tem o cargo máximo que é ancião, depois vem o diácono, depois vem o cooperador, depois vem o cooperador de jovens, depois do cooperador de jovens vem o encarregado de orquestra e o encarregado regional também, que fica entre o cooperador e o cooperador de jovens. Mas, irmão, veja bem, o que ele falou é isso mesmo, porque nós, para vocês que não conhecem, né, a nossa Irmandade conhece, logicamente. Para aqueles que não conhecem a congregação, nós temos aí ali dentro da igreja o único maior que todos,
O cargo máximo mesmo só é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde só Ele pode aparecer, né? Logicamente, em que todo lugar tem uma hierarquia, né? Logicamente, mas em termos de falar este é maior do que o outro, nós não temos por costume disso, né? Sabendo que existem na igreja algumas idolatrias, né? Que o próprio ser humano mesmo, né? Aí começa a idolatrar. Mas em questão da obra de Deus, em ter um maior do que o outro, né? Ali é tudo igual. Sabe por quê, irmão? Quando sobe no púlpito, Deus usa. Quando desce do púlpito, a régua é passada na igreja inteira. Aquela cabeça que tiver maior ali passando das outras, em termos de querer ser melhor, Deus passa a régua e corta, irmãos. Então é isso mesmo que o nosso irmão aí falou sobre o ministério da igreja. Agora vamos para uma outra parte que ele vai falar. A congregação ensina e entende que o grande na congregação, ou em todo o planeta, o grande é só Deus e Jesus. Portanto, até mesmo na sua tribuna e dentro dos seus templos está escrito lá, em nome do Senhor Jesus. Eles entendem que nada pode estar acima do nome de Jesus. Portanto, em outros lugares vocês vão ver o nome do pastor destacado e coisa assim, o nome do fundador, aquelas placas com o nome do fundador, ou de um pastor que vem por ali pregar e coisa assim. A congregação não pode, é só o nome de Jesus que pode se destacar lá. Ela não aceita que se destaque o nome de homem nenhum. Isso já vem desde do ancião fundador da Congregação Cristã no Brasil, que é o Luiz Francisco. Não pode ter destaque o homem. Na congregação não pode haver destaque para o homem. Só Jesus é que pode se destacar, né? Por isso, inclusive na congregação cristã, enquanto em outros lugares você vê falar o pastor fulano de tal, o pastor Beltrano, coisa assim, o presbítero tal, vocês veem falar assim, o missionário tal, é assim que é falado em outros lugares, o reverendo tal, é assim que é falado nas demais denominações, o padre tal, o bispo tal, é assim que eles dizem, não é? Em outros lugares. A congregação não é assim, a congregação é chamada de irmão, ele não pode ser colocado o ancião, o cooperador, o diácono, ele não pode ser colocado ele como um separado da irmandade, ele é igual a todos, ali todos são iguais, eles entendem, eles afirmam que ali o pastor é Jesus, e eles todos são ovelhas. Isso mesmo, irmão. Ali na congregação, o máximo ali, o cargo máximo, é Jesus Cristo. Nós vamos chamar o irmão, vamos supor, o irmão Cláudio Massola, irmão Isaías Grilo, o irmão Isaac, né? O irmão Hélio Bianco, José Carlos, Luiz Carlos Euclides, né? Irmão Salvador Bueno. Nós chamamos de irmão, não de ancião, presbítero, teve até um culto aí uma vez que o irmão falou, não é você falar meu cooperador, meu ancião, não, irmãos. O cooperador não é nosso cooperador, não é nosso ancião, ele é irmão como nós, irmãos. Nós temos que falar meu Deus, meu Cristo, irmãos. Na congregação, a verdadeira adoração só é a um, só um merece. Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Deus poderoso. Então, o que este rapaz, que esse senhor, com esse irmão, está falando, está totalmente correto a fala dele. Vamos ver mais, irmãos. Tá bom, viu? Tá bom? O pastor é Jesus, eles todos são ovelhas, né? Jesus disse em 10 de São João que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, né? E ele diz, eu sou o bom pastor. Então, a congregação entende que eles todos são ovelhas. Toda a igreja, inclusive o corpo ministerial, todos são ovelhas. O pastor entre eles, o pastor deles, é Jesus Cristo. Jesus ensinou assim também, a ninguém na terra chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que era ele, Jesus, né? E Jesus ensinou também, a ninguém na terra chameis pais, porque um só é o vosso pai que está no céu. Então, o pai espiritual, para a congregação que está no Brasil, seguindo o ensino de Jesus, é só Deus, né? Portanto, eles não concordam também com esse termo de, por exemplo, padre, coisa assim, porque é um termo que do latim significa pai, né? Então, é mais ou menos, isso segue mais ou menos os modos da congregação cristã no Brasil entender que deve se comportar para estar de acordo com os ensinos do Cristo, de Jesus, né?
Falando um pouquinho sobre as construções, a Congregação Cristã no Brasil, as suas obras gigantescas, que são suas casas de orações, né? Seus templos, como se conhece, espalhados para o mundo afora, né? Então esses templos todos são feitos com mão de obras gratuita da própria Irmandade. É a própria Irmandade que constrói os seus templos. Eles, se às vezes, de repente, a igreja paga uma firma para algum serviço, mas no geral, a mão de obra é feita pela própria Irmandade. E mais um detalhe, nessas mãos de obra da Irmandade, em construções, ali está presente pessoas dos mais altos níveis da sociedade, que são membros da igreja, estão presentes ali trabalhando, sabia? Às vezes ali tem juízes trabalhando como servente de pedreiro, ajudando ali, fazendo faxina. Desse jeito a congregação. Professores de universidades, ali eles trabalham como todos iguais, fazendo faxina, todos gratuitamente. Os instrumentos que lá são tocados, como já dissemos, são todos os próprios membros que compram seu instrumento para tocar lá, espontâneo e voluntário. Isso mesmo, glória a Deus. Isso mesmo, irmão Loreval. Ali na igreja, irmãos, tem todos os níveis sociais, né? Advogados, juízes, né, irmãos? Tem todos os tipos, todos ali sentam no mesmo banco, né? O mesmo Deus que fala para uma pessoa que trabalha como faxineiro, como catador de ferro velho, reciclagem, é o mesmo Deus que fala para o juiz que senta ao lado. Não, na congregação não tem lugar privilegiado para que um juiz, um advogado, um médico, né, ouça o culto em um lugar um pouco mais cômodo, né? Mais no conforto. E nas obras mesmo, nas construções, irmãos, tudo junto ali, irmãos. Tudo juntos. Desde o pedreiro até o carpinteiro, até o juiz, o promotor, o advogado, todos juntos. E isso, irmão, você sabia que tem advogado, tem juiz, tem irmãos nossos ali que tá ali junto na obra de Deus, ajudando esta obra a progredir. O que esse nosso irmão aí falou também, eu confiro aqui também, irmãos. Críticos, não adianta. As pessoas aí fora estão vendo também o que é a congregação. Não adianta vocês aí querer, né, incentivar as pessoas achando que ninguém conhece. Tem bastante gente que não é da congregação que conhece como que é essa obra de Deus. Vamos ver mais áudio, irmão? Vocês querem ver mais áudio? Vamos lá. Voluntariamente. Então, na congregação que está no Brasil, desde o faxineiro que ajuda na limpeza, fazendo faxina, até o ancião, presidente, todos são iguais e ninguém cobra um centavo. Ali não corre dinheiro de espécie nenhuma, não pode. Desde o princípio dessa igreja, dessa obra, né? É assim que funciona, não pode correr dinheiro. Eles não comercializam nada, livro nenhum. Os únicos livros lá que são vendidos são Bíblia e Inários. Os livros de hinos deles, né? E esses Inários e essas Bíblias são vendidos a preço de custo de fábrica. Não se pode ganhar dinheiro e lucro em cima. Vocês viram que a congregação cristã é diferente? É muito diferente. É por isso que nós fazemos questão de estar trazendo aqui para o povo conhecer como que funciona a congregação cristã no Brasil, tá bom? Então lá é todo voluntário e tudo gratuito. Não existe ninguém que receba nada por qualquer serviço prestado na congregação cristã no Brasil. A Irmandade trabalha ali voluntária e espontaneamente. Assim constrói os seus templos, ali serve em todo o serviço do funcionamento dos cultos, dos trabalhos, dos ensaios musicais, das reuniões, mas é tudo gratuito. Isso desde as congregações mais pequenas dos rincões até a sede mundial, como no Brás em São Paulo, nas sedes regionais, tudo tem aquela equipe de funcionários gratuitos. Nos dias dos seus trabalhos, de reuniões, ali tem médicos trabalhando, todos trabalhando gratuitamente. Esses médicos são médicos da própria igreja que existe, né? Muitos. Então são profissionais em todas as áreas que trabalham todo espontâneo e voluntariamente. Vendo, irmãos, até no Brás, aonde os irmãos trabalham voluntariamente, Lorival
já sabe, né, irmãos? Já está falando aí, né, o que é congregação nesse quesito. Até agora foi falado sobre o ministério, foi falado sobre a igreja, né, irmãos? Foi falado sobre os livros, que o único livro que nós vendemos é o Inário, a Bíblia, né, que é o véu, e tudo a preço de custo. Não temos ganho em nada. Irmãos, precisa alguém de fora vir falar o que é a congregação para esses críticos, sabe? Para esses críticos parar de ficar falando besteira aí na internet, irmãos. Precisa uma pessoa que não é nem da igreja, mas sim acompanha. O nome do seu canal é Chave do Conhecimento. Então, irmãos, vamos acompanhar o restante desse áudio, irmãos, para a querida Irmandade ver que nós aí estamos sendo observados e nós sabemos, né, o que é a congregação cristã no Brasil. Né, irmãos? Vamos acompanhar o restante. Na congregação não se pode pensar em dinheiro. Quando se trata do serviço da igreja, serviço sagrado, não se pode pensar em dinheiro. Segundo eles, a recompensa deles é sempre a maior, a salvação das almas. Por isso, eles entregam tudo e fazem tudo gratuitamente, porque eles entendem que já foi mais do que pago tudo o que eles fazem. Isso é uma espécie de gratidão por ter sido salvo pela fé em Jesus, pela graça que lhes foi dada. Então eles se dispõem e se entregar de corpo e alma para qualquer tipo de serviço em benefício da igreja. Outros sim. Os livros sagrados da Congregação Cristã no Brasil, Inário e Bíblia, tratados com muito respeito. Não se pode de jeito nenhum ter uma Bíblia jogada de qualquer jeito, não. As Bíblias do pessoal da Congregação Cristã no Brasil, precisa ser bem guardadinha, não pode ser jogada no chão, não pode ficar perdendo folha por aí, as pessoas pisando em cima ou brincando com aquilo, não pode. Nem ficar riscando os inários, as Bíblias, não pode, nada disso pode. É tratado com reverência esses livros e tidos como livros sagrados. Eles são muito reverentes a esse respeito. Por exemplo, quando uma Bíblia está velha, o ensinamento deles, o inário velho, o ensinamento é queimar ele. Queima para que não fique folha solta por aí, o povo pisando em cima e punhando em lixo, nada disso, não pode. É queimado com todo respeito e reverência, né? Porque não pode ser uma coisa que seja tratado com descasos. A questão de ler a Bíblia e estudar a Bíblia na Congregação Cristã no Brasil. Às vezes as pessoas de fora atacam muito a congregação, porque não estuda e não sei o que, não sei o que. A congregação aconselha que se leia a Bíblia. Eles não tratam como estudar, porque a congregação não trata a Bíblia como um livro qualquer, como um livro que nós estudamos, livro em universidade, escola, coisa assim. Não, a congregação entende que a Bíblia é um livro à parte, é um livro que para você entender, você precisa da iluminação e da orientação do Espírito Santo. É assim que entende a congregação. Porque Jesus falou assim, que ele ia para o céu e o Espírito que da parte do Pai fosse enviado, ele os ensinaria, os apóstolos, os seguidores de Jesus, ensinaria todas as coisas e guiaria em toda a verdade. Então eles entendem que esse livro é diferente de outro livro que você pega em livraria, ou no museu de livro, um sebo, uma coisa assim, ou que você compra na livraria, ou que você estuda na escola, desde o primário até uma universidade de Harvard. É diferente. Ela lida com a oração e com a busca da iluminação do Espírito Santo. Por isso eles não usam muito o termo estudar, é esse o motivo. Eles entendem que ela não é um livro qualquer, é um livro sagrado e é um livro que para você entender, você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. É por isso que a maioria das pessoas de fora, de outros grupos religiosos, eles não entendem, têm ódio da congregação. Muitos vão morrer de ódio, adoecem de ódio, tanto uns vão infartar de ódio, inclusive com nossos vídeos. E muita gente tem pedido para mim, faz vídeos porque eu quero conhecer. E outros têm dito, vamos conhecer esse grupo. O Lorival chama a igreja de grupo, né? Com esse grupo. Ele não entende, é congregação, né? Com a igreja. Irmãos, mas o que ele falou é o seguinte, eles vão ficar com ódio, né? Porque esse ódio que entra no coração dessas pessoas, irmãos, é um ódio terrível, que cada ano que passa, irmãos, eles ficam o ano todinho falando mal, e eles não percebem que eles se tornam repetitivos. Quando eles vão falar da congregação, quem está ouvindo eles já sabe o que eles vão falar, que é sempre a mesma coisa, né? Eles não saem daquilo, eles não levam para a nossa querida Irmandade ou para a população mesmo, né?
uma palavra de consolo, uma palavra amiga. E tem canais aí que eles ainda colocam no canal deles, refletir em Cristo, né? Reflexão em Cristo. Cristo não está no meio de briga, de confusão, né? Cristo não está, não, irmão. Cristo veio para salvar. Cristo veio para que as pessoas tenham vida e vida com abundância espiritualmente, né, irmãos? Então, irmãos, fica aqui então essa parte desse vídeo que esse rapaz, que esse senhor, né, o irmão Lorival Dias, colocou sobre a congregação. Deus abençoe, irmão Lorival Dias, por este relato, que precisava sim vir de fora da igreja, né, uma pessoa sensata como o irmão, né, para falar o que acha sobre a congregação. Queridos, como já disse, vai até o canal do Lorival lá e dá um joinha no vídeo dele. Este vídeo vai estar bem mais completo no canal do Lorival Dias, tá bom? Se inscreva lá também. Irmãos, ficamos por aqui. Eu acho que não resta mais nada de nós falar sobre esta obra linda de Deus, né, irmãos? A cada dia mais Deus descendo com a sua presença e visitando o seu povo aqui na terra. Estamos em defesa da obra de Deus, canal CCB Sem Reforma. Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.